Então vamos lá. Maria Eduarda, nós vamos falar aqui agora da parte estatística, tá? Que é uma, é um conteúdo que cai bastante no Enem. Sempre tem uma, duas questões do Enem aí, e são questões fáceis, tá? São questões que não podem errar, senão vai prejudicar o TRI de vocês aí. O que é estatística, né? O que nós vamos estudar? É claro que aqui o curso para o Enem da estatística é um curso bem básico, né? Se você for olhar o campo da estatística, ele é muito amplo. Ele, se você pega um curso superior, você tem uma estatística 1, estatística 2, né? É bem amplo aí. Mas aqui, para nós aqui, nós vamos trabalhar com o básico de estatística aí que o Enem cobra. Então, o que é estatística? Estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos com o objetivo de produzir a melhor informação possível de certa variável estudada, a partir dos dados disponíveis. O que seriam essas variáveis? Por exemplo, se a gente pegar uma turma, uma sala de aula, e eu preciso fazer aí, estudar qual que é a idade dos alunos que estão nessa sala de aula. Né? Então a variável é a idade, né? Uma variável quantitativa, porque você consegue, é uma variável numérica. Então nós vamos estudar esses tipos de coletas, né? Esses tipos de organização de dados. Porque, por exemplo, se você for fazer aí uma pesquisa aí de intenção de votos políticos, a gente não pesquisa toda a população de uma região, né? A gente tem um estudo para determinar qual parte da região que vai ser pesquisada. Porque, por exemplo, eu mesmo, ninguém nunca me perguntou, nunca fui parado numa pesquisa. Então, isso aí é chamado de amostra, é uma amostra da população. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa da intenção de voto de São João del Rei. Vai ser feito um estudo que vai ser selecionado aí algumas pessoas da população para responder essas pesquisas, né? Tem vários tipos de estudos aí que vão que vão estabelecer os critérios aí. E essas pessoas é chamado de amostra, ou seja, essa amostra é um subconjunto de um todo da população, né? E a estatística ajuda a organizar, a interpretar esse estudo, né? Então, nós temos 3 casos importantes aí da estatística, que é chamados de medidas de posição. O que seriam as medidas de posição? As medidas de posição são classificadas da seguinte forma. Esses textos que eu estou postando aí, Maria, tem tudo. Eu não eu não tô compartilhando, não. Quer dizer, tô. Não, quer dizer, tá. Tô gravando sim, por quê? Não, tá gravando sim. Eu achei que eu não tava compartilhando. Esses textos aqui que eu tô postando, tá tudo no resuminho lá, tá? O que seria medidas de posição? São medidas denominadas de estatística que dão uma ideia condensada de todo o conjunto de dados. Também são conhecidas como as medidas de localização e em conjunto com as medidas de dispersão, formam as medidas resumos. Ou seja, essas medidas de posição e a de dispersão, que nós vamos falar daqui a pouco, elas vão fazer o resumo do todo. Vai ficar mais fácil de interpretar a nossa pesquisa. Por exemplo, quando a gente faz a pesquisa, vamos imaginar aí que eu fiz uma pesquisa com alguns alunos aí e perguntei a idade da galera e fui anotando. Aí um falou 15, o outro falou 15, depois falou 18, o outro falou 14, um falou 13, mais um falou aí 16 e pronto. 15, 15, 18, 14, 13, 16. Eu simplesmente fiz a pesquisa e anotei os dados. Vocês estão vendo que esses dados é a coleta. No caso aqui são 6 alunos pesquisados. Mas está desorganizado, você não consegue ter uma visão uma visão ampla, uma melhor visão do que está acontecendo com a idade desses alunos. Aí que vai entrar as medidas de posição. Tá? São 3 medidas de posição. A primeira é a média, depois a mediana e, por último, a moda. Então são essas 3 medidas de posição que nós vamos trabalhar em cima dessa pesquisa nossa aqui, que eu
Inventei essa pesquisa só para te mostrar o que significa essas 3 medidas de posição. E é o que realmente cai, a média, que é a mais importante, que mais aparece, a mediana e a moda. Beleza? Então vamos pensar, você está vendo que os dados estão totalmente desorganizados. 15, 18, 14, 13, está tudo aleatório. Quando eu escrevi aleatório. Né? Mas nós vamos organizar esses dados. Tá? Para média e para moda não faz tanta diferença organizar. Mas para mediana, pode até anotar aí se você quiser, sempre tem que estar organizado. O que é organizado? Em ordem, ou ordem crescente, que é o que mais a gente coloca, ou decrescente. Tá? A média, eu te falei, a média, a moda não faz diferença não, mas a mediana faz. Você precisa, para calcular a mediana, você precisa organizar os seus dados em ordem crescente ou decrescente. A maioria dos casos a gente usa crescente mesmo, tá? Mas não faz diferença também não. O que seria a média? A média seria saber o seguinte, desses 6 alunos, a idade deles está girando em torno de qual idade? Né? Qual que seria a média entre as idades dos alunos? A gente fala o seguinte, essa sala os alunos têm média de 15 anos. Né? O que significa isso? Que todas as idades elas estão em torno de 15 anos. Uma pode variar mais, outra pode variar menos. Né? Mas essa média é uma medida de posição. Nós vamos determinar qual é o valor que os dados coletados estão girando em torno desse valor. Né? Então, como que se calcula a média? É simplesmente somar tudo e dividir pela quantidade de números somados. Tá? No caso aqui seria a média simples. Então, no caso aqui, Maria Eduardo, o que nós vamos fazer para calcular a média? 15 mais 15 mais 18 mais 14 mais 13 mais 16. Isso vai dar o somatório das idades dos alunos pesquisados. Só que nós precisamos aí dividir pelo total de alunos pesquisados. No caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 alunos. Né? Então, a média da idade dessa pesquisa vai ser 30 mais 18 mais 14 mais 13 mais 16. Dá 91. Então, nós temos 91 anos dividido por 6. Então, ó, 15,1 aproximadamente aí. Tá? Vamos arredondar para 15? Então nós temos aí que a média desses alunos está girando em torno de 15 anos. O que seria essa interpretação da média? É como se você pegasse uma linha, representa aqui por 15, e você agora vai localizar esses dados em torno daquela linha. Então nós temos 2 alunos com 15 anos, então vamos colocar 15 aqui em cima da média. Fica bem em cima da média, tá vendo? 18 anos vai ficar um aluno mais acima da média. 14 anos vai ficar um aluno bem próximo à média. 13 anos vai ficar um pouquinho abaixo. E por fim, 16 anos vai ficar um pouquinho acima. Então você está vendo que você localizou essa linha vermelha que eu representei a média, que é 15 anos, os dados da sua pesquisa em torno dessa média. 15, 15, 18, 14, 13, 16. Essa é a classificação da média, essa é a explicação da média. No caso aqui, média aritmética ou ponderada, mas é a mesma coisa. Tá? Então nós conseguimos ter uma interpretação melhor quando nós temos a média. Nós podemos falar que os alunos dessa sala têm em torno de 15 anos. Certo? Vamos falar de moda primeiro, que a moda é mais simples. O que é a moda? A moda é aquela idade que mais aparece na sua pesquisa. É aquele número que repetiu mais vezes na sua pesquisa. Pensa comigo. 15, 15, 18, 14, 13, 16. Você está vendo que o 15 anos apareceu 2 vezes. Então a moda dessa pesquisa sua é 15 anos. É o número que apareceu mais vezes, tá?
Você está vendo que apenas um número é a moda. Isso aqui a gente fala que é um conjunto, é uma pesquisa amodal. Não, a modal que não tem. Unimodal. Unimodal, bimodal. Sim, como tem uma moda só, a gente pode falar unimodal. Se tivessem, por exemplo, eu coloco aqui mais uma idade de 16 anos. Vocês estão vendo que tem dois números, duas idades que aparecem duas vezes. O 15 e o 16. Aí a resposta teria que ser 15 e 16. Seria um conjunto, uma pesquisa bimodal. Por que bimodal? Porque teriam dois números que representam a moda dessa pesquisa. Tá? Porque ó, tem dois 15 e dois 16. Então é um conjunto bimodal. Se não tivesse nenhuma moda, por exemplo, tivesse acontecido isso aqui, Maria Eduardo, ó, 15, 18, 14, 13, nenhum elemento repetiu. Isso significa que é um conjunto que não tem moda. Né? Todos os dados coletados são diferentes. Então é um conjunto amodal, não possui moda. Tá? Um outro exemplo para você entender a moda. 15, 15, 18, 14, 13, 16, 16, 16. Você está vendo que o 15 também repetiu duas vezes. Só que o 16 repetiu três vezes. Então a moda é o número que aparece mais vezes. Então, no caso, a moda aqui seria 16, não 15. Ah, Wagner, mas o 15 repetiu, não tem problema. O 16 repetiu mais vezes. Então a moda é o 16. Tá? Então, a moda é o conceito mais simples que nós temos aí. É o elemento que mais repete. Então, no nosso caso, é 15 anos. E a mediana? A mediana às vezes gera um pouquinho de dúvida, mas nada complicado não, tá? Vamos pensar aqui que eu vou escrever alguns números aqui em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 números em ordem crescente, Maria Eduarda. O que é a mediana? A mediana é aquele número que divide a sua pesquisa em duas. 50% dela antes da mediana e 50% depois da mediana. Tá? Então você precisa pegar o valor mediano. Qual que seria o valor mediano? É aquele valor que divide a sua pesquisa, a sua coleta, em dois conjuntos. 50% antes do valor mediano e 50% depois do valor mediano. Então você vê aqui que é bem simples de analisar, que é o 4. Por que o 4 aqui vai ser o valor mediano? Vai ser a mediana desses números. Porque, olha, antes do 4, você tem 3 números. Depois do 4, você tem 3 números. Olha lá, 50% antes, 50% depois. Tá vendo? O 4, ele dividiu a sua pesquisa em duas. 1, 2, 3, que vem antes do 4, 5, 6, 7, que vem depois do 4. Então, esta é a mediana. Esta é a explicação da mediana. Certo? Por isso que eu disse que você tem que colocar em ordem crescente. Porque se tivesse desorganizado aqui, você iria errar. Porque, por exemplo, vamos organizar isso. 7, 1, 2, 5, 6, 4. Pode falar. Então, aí eu vou te explicar daqui a pouco. É questão quando quantidade de números é par. Aí você vai entender direitinho daqui a pouco. Olha lá, coloquei desorganizado. Olha, 7, 1, 2, 5, 6 e 4. Se você for pensar, tá faltando 3, né? Se você for pensar, se você não tivesse organizado, o seu valor mediano seria 4, seria o 5. Porque tem os 3 antes e os 3 depois, mas estaria errado. Tá? Então por isso eu coloquei aqui para você, ó, organizado. A mediana precisa sempre organizar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Então aqui é o valor mediano de um conjunto de dados de 7 elementos. É a quarta posição. Aí você me disse o seguinte, ô Vaguinho, e se acontecesse isso aqui? Que é a sua dúvida agora. Primeira posição, algum número. Eu coloquei alguma pesquisa em ordem. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava posição.
Se você pensar, porque muita gente pensa assim, a mediana é que está no meio. Tá, então se tem 8, divide por 2, pega o 4. Beleza, é o 4. Só que aí vai acontecer exatamente essa dúvida que você teve. Vai ter 3 números. Isso, exatamente. Aí aqui vai ter 3 números e aqui vai ter 4 números. Você não pegou o meio, porque tem 3 antes e 4 depois, não está dividido 50%, 50%. Ah, então pega o 5. Ué, mas aí se pegar o 5, você não vai mudar nada. Vai continuar 4 números antes e 3 números depois, ó. Não continua sendo a mediana. Para resolver esse problema, vai fazer exatamente o que você fez. Vai pegar o 4 e a quinta posição. Ah, mas o que eu faço? Qual que vai ser o resultado? Vai ser a média desses elementos. Ou seja, você pega o elemento da quarta posição, soma com o elemento da quinta posição e divide por 2, que você vai achar o valor mediano. Tá? Então temos esses dois casos. Quando é número ímpar, é um só. Já vai sair direto a mediana. Quando for números pares, a quantidade de elementos analisados for um número par, você precisa fazer a média dos dois elementos centrais. Porque aí você tem direitinho, olha. Vamos pensar, como você somou e dividiu por 2, você vai ter aqui, ó, 4 números e meio, e aqui você vai ter 4 números e meio. Então, olha lá, 50%, 50%. Tudo bem aí? Entendeu essa parte que você falou aí? Show de bola. Agora eu te pergunto, Maria Eduardo. Ô, Vaguinho, tudo bem? Foi fácil de analisar porque são uma pesquisa pequena. Aqui foi uma pesquisa de 7 números. Aqui foi uma pesquisa de 8 números. Imagine aí que eu pego uma escola e faço uma pesquisa com a idade de todos os alunos de uma escola e vamos pensar que essa escola tem 200 alunos. Boa. Mas é fácil de interpretar. Vamos lá. Se eu tenho 200 alunos, nós temos aí o seguinte: o aluno mais novo, segunda posição, terceira posição, quarta posição, até o último aluno, que é o aluno de número 200. Né? Tá aí, coloquei em ordem. Eu preciso determinar qual é o elemento que está no meio aqui. Né? Qual é o elemento mediano, qual é o número mediano que vai dividir esse grupo de alunos em antes e depois. 50% antes e 50% depois. É só interpretar aqui, ó. Quando você teve um número ímpar, sempre quando você tem um número ímpar, você não vai excluir um número aqui, que vai ser o termo mediano, que vai ser o 4, no caso aqui, 3 antes e 3 depois. Quando for uma quantidade ímpar de números, basta você pegar o seguinte: se eu tivesse N elementos pesquisados, você vai fazer simplesmente isso. Ó. 4. Por que 4? 7 mais 1 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. Descobri que a quarta posição é o termo mediano. Se eu tivesse 9, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Qual que seria o termo mediano? O 5. Por quê? Porque 9 mais 1 dividido por 2, 10 dividido por 2, quinta posição. É o número que vai ser a mediana. Tá? Então lembre-se disso. Números ímpares, soma mais 1 e divide por 2. Ah, mas eu vou esquecer porque é um que vou dividir por 2. Não, não vai esquecer por quê? Número ímpar não dá para dividir por 2. Véio. Se você não tivesse somado 1 aqui, ó, daria 7 dividido por 2, não dá para dividir. Então você vai lembrar, ah, não, então eu vou colocar mais uma unidade para virar um número par e eu descobri o termo mediano. Tranquilo? E agora, para o par, quando o número de elementos pesquisados for par, quando o nosso N, que é o número de elementos aí pesquisados, for o número par, olha o que você vai fazer, 8. 8 posições, tá? 8 é o número par que dá para dividir por 2. A quarta posição. Só que você vai saber que quando for o número par,
vai dar problema, igual eu te expliquei aqui. Se você pegar só o 4, vai ter 4 depois, 3 antes. Aí dá problema. O que você faz? Você pega uma posição depois. Então, se 8 dividido por 2 deu a quarta posição, a mediana vai ser a quarta posição e a quinta posição. Tá? Porque você resolve o problema de balancear a sua pesquisa aí. Então, olha aqui. Se você tem uma pesquisa com 200 alunos, qual é a posição central? Como o n é um número par, basta você fazer 200 dividido por 2, ou seja, a centésima posição é um termo que está no meio. Porém, para equilibrar, você vai pegar o próximo. Então, a sua mediana de um elemento, de uma pesquisa com número par, com a quantidade de elementos par, vai ser a centésima posição e a centésima primeira posição. E isso só vale quando for par, tá? Deu... Sim, aí depois, por exemplo, supõe lá que o aluno que está na centésima posição deu 14 anos e o aluno que está na centésima primeira posição deu 15 anos. Aí você faz a média, 14 mais 15 dividido por 2. Aqui o que eu te mostrei aqui agora, ó, 100, 100 e 101, foi a posição do seu elemento. Entendeu? Aí você precisa descobrir qual elemento está na centésima posição. Qual elemento que está na centésima primeira posição? Aí você faz a média deles. Tranquilo? Vamos fazer exemplo aqui daqui a pouco, aí você vai entender melhor. Aí, Maria Eduardo, tá claro quando é número par, né? Se eu tivesse pegado 15 alunos, para pegar 15 alunos, como é um número ímpar, basta a gente fazer o quê? 15, dá para dividir por 2? Não. Então, soma uma unidade, divide por 2, você vai dar 16 dividido por 2, é a oitava posição, que é o termo mediano. Aí você conta, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, que você chega na sua oitava posição aí. Tá? É só lembrar disso que você resolve qualquer exercício do Enem de estatística. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Um exemplo aqui do Enem de Libras de 2017. É super tranquilo os exercícios do Enem de estatística. Às vezes pode complicar um cadinho, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças, não. Olha, vamos fazer esse exemplo aqui. Passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Para exemplificar a seriedade dessa questão, em uma cidade brasileira, um jornal publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade. O Enem sempre vai te trazer uma tabela com algumas informações e vai te pedir ou média, ou mediano, ou moda, ou desvio padrão. Tá? O desvio padrão daqui a pouco eu falo. Então você vai notar aqui na tabela, Mariduardo, janeiro, 18 trotes, fevereiro, 20, março, 30, abril, 16, maio, 14 e junho, 16. Qual é o valor mediano da quantidade de trotes recebidos? Vamos falar dos 3 casos, média, mediana e moda? A moda é o mais rápido. Você conseguiria me falar qual que é a moda? Ou seja, é aquele elemento que mais repetiu na sua pesquisa. Qual que vai ser? Porque aqui está perguntando. Vamos esquecer aqui. Vamos calcular. Porque o exercício pediu só a mediana. A gente está complementando ele. Qual que seria a moda? 16. Muito bem. Mas repetiu lá na tabela, tá vendo? Simples. Qual que seria a média? Muito bem. Então eu vou somar 18 mais 20 mais 30 mais 16 mais 14 mais 16. E vamos dividir
por um número total de elementos somados, que no caso são os meses, a quantidade de meses. 6. Aí você já vai, vamos chamar, geralmente aparece X barrinha a média, tá? Aí nós temos aí 50, 68, 68 mais 16 mais 14 mais 16, dá 114, é o somatório de todos os trotes nesse período. São 6 meses, 114 dividido por 6 dá 19. Né? Então você compreende aí que o número de trotes nesse período está em torno de 19 por mês. Tranquilo? Agora vamos para a mediana. O que seria a mediana? Nós precisamos calcular qual é o valor médio desta sequência. Beleza? Cuidado. Lembra que eu falei lá na mediana? Cadê? Tem que estar o quê? Organizado. Se você não organizar, você vai errar. Beleza? Então, primeiro passo, determinar qual a posição, Maria Eduardo. São quantos elementos? 6. 6 é um número par. O número de elementos é um número par. Então, como que eu faço determinar o termo médio? A posição média. Aqui fica fácil, né? Porque são poucos elementos, fica fácil. Mas só para a gente mostrar, vai ser 6 dividido por 2. Eu vou precisar da terceira posição e da quarta posição. Correto? Se você não organizar, você pegaria o 30 e o 16, olha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí você iria errar, porque está desorganizado. Então nós precisamos pegar. Quem que vai ser o primeiro? O menor de todos. Vamos ver? Vamos ver? Primeiro termo. 14. Segundo, 16. Terceiro, 16. Quarto, 18. Ah lá, já descobriu o que eu quero, nem preciso pensar no resto. Você precisa então da terceira e da quarta posição. Então você precisa de 16 mais 18. Então vai ter 16 mais 18 dividido por 2. Vai dar. Aqui vai dar 14, 34 dividido por 2, 17. Muito bem. Tá vendo? Bem tranquilo. Então você marcaria a sua resposta aqui, 17. O Enem costuma trazer muito exercício desse tipo. E tá vendo que é um exercício fácil que não pode errar. Pode ficar feliz mesmo, que é uma beleza. E é até gostoso fazer exercício de média assim, de estatística assim. Deixa eu ver um aqui, só para eu te mostrar. Depois eu vou falar de desvio padrão. Quero. Isso. Você calcula a posição. Exatamente, aí dá errado. Você calcula a primeira posição, descobre, peraí, qual é a posição que eu preciso pegar? Descobriu a posição, você vai contando quais os números. Quer ver? Vamos fazer um outro exemplo aqui, que vai usar... Olha pra você ver, às vezes parece que dá um pouquinho de trabalho, mas é só trabalho, porque dificuldade mesmo não tem não. Esse exercício aqui é do Enem BPL de 2018. Deixa eu dar uma dica aqui. Uai, eu também não entendi não. Eu sei que vai ter um online, né? Pra quem... É, sim. Aham. Pode adiar. Vai ter 3 provas diferentes. Mas geralmente eles fazem prova do mesmo nível. Geralmente não, com certeza. Eles têm algum programa lá que geram provas assim, exatamente do mesmo nível um da outra, entendeu? Olha pra ver essa questão. Você tá vendo que tem um gráfico. Eu vou ler aqui não, porque. Blá blá blá. Tá? Tem um gráfico aí, ó.
que fala da IMC, que é o índice de massa corporal de uma pessoa aí. E ela foi anotando aí, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até dezembro. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana na variação mensal é quanto? Ou seja, primeira coisa a fazer, Maria Eduarda, quantos elementos foram anotados? Se foi de janeiro a dezembro, são 12 meses, concorda comigo? Então você vai ter aqui, ó, 12 números, ó. O primeiro, cadê o fevereiro? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui tem. Não, junho e julho é a ordem dos meses. Só que você tem que colocar a ordem dos pesos aqui, ó. Tá? Porque senão você erra também. Os alunos acostumam cair, fazer isso mesmo. Achar que a mediana aqui, ó, é o que tá junho e julho porque tá no meio. Não, mas você precisa colocar em ordem, são os dados anotados. Quais foram os dados anotados? O índice de massa corporal, beleza? Então, beleza. Primeira coisa a fazer, Maria Eduarda, é determinar qual é a posição central. São quantos elementos anotados? São 12, não são? 12 é o número par, então 12 dividido por 2, você vai ter a sexta e a sétima posição. Você precisa focar na sexta e na sétima. Aí você começa a contar aí, ó. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você nem precisa olhar os números, tá vendo? Eu nem tô olhando o número aqui, já porque ele me deu em gráfico, o que está mais embaixo é o menor de todos, o que tem mais em cima é o maior de todos. Então aqui você consegue contar muito rápido, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eles estão na mesma linha, ou seja, são números iguais. Ou seja, 27,4. 27,4 mais 27,4 dividido por 2, nem precisa fazer conta, né? Porque números iguais só pode dar o quê? 27,4. Tá vendo? Um exercício nem conta precisou fazer até de cabeça. Tranquilo essa parte da mediana agora, que você perguntou lá de quando é par, quando é ímpar. Conseguiu entender bem como que você descobre a posição? Show de bola. Porém, Maria Eduarda, agora é que entra uma parte mais chatinha da estatística. Não era matemática, né? Mas aqui, não é chato não, é intuitivo, é intuitivo. Eu vou colocar para você aqui dois exemplos de duas pesquisas que eu vou acabar de inventar aqui, tá? 12, 14. Deixa eu só ver quanto que vai dar aqui. 36 mais 14. Tá dando 50. Beleza. Agora eu vou colocar uma outra aqui. 12, 14. Beleza. Fizemos uma pesquisa aí, Maria Eduarda, e em duas salas de aula. De duas escolas, duas salas de aula. Um terceiro ano A e um terceiro ano B. É claro que um terceiro ano tem aluno de 9 anos aqui. Mas enfim, fizemos duas pesquisas com duas salas aí. De 4 alunos. 4 alunos aqui, 4 alunos aqui. Então temos aí, vamos chamar sala A e sala B. Se a gente calcular a média dessas duas salas, olha o que vai acontecer. 12 mais 12 mais 12 mais 14 dividido por 4. Isso aqui vai dar 50 dividido por 4, correto? É assim que se calcula a média. Nossa, eu multiplico. 12,5. Agora, se eu faço na de baixo, olha o que acontece. 9 mais 12 mais 14 mais 15 vai dar 50 também.
Aí eu chego para você assim, Mário Eduardo. É o seguinte, Mário Eduardo, eu fiz uma pesquisa aqui com de duas salas de aulas e eu encontrei o seguinte. Eu não vou te mostrar os números. Vou falar assim apenas para você. Mário Eduardo, as duas salas deu a média de 12 anos e meio por aluno. Aí eu te pergunto, qual que é a sala mais homogênea? Só com a média você consegue responder essa pergunta? Você não, você não sabe, você não sabe. Eu falei assim, ó, Mário Eduardo, ó, uma sala deu 12,5 aí por aluno, a idade, e a outra também deu 12,5 por aluno. Mas você consegue ter uma informação mais concreta a respeito das idades desses alunos apenas com a média? Não. Aí que vai entrar as medidas de dispersão, tá? Por quê? Você viu no nosso exemplo aqui, ó, que a sala A é muito mais homogênea que a sala B. Mas o que é isso, Vaguinho, ser homogêneo? É aquilo que eu te falei da média. Se eu traçar uma linha aqui, é a média 12,5. E eu começo a localizar os pontinhos aí dos alunos em relação à média. 12. Então vai estar aqui. Bom, 12 é abaixo, né? Vai estar aqui, 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 14. Vai estar aqui. Agora olha o outro. 9, 12, 14, 15. Olha para você ver a diferença a diferença visual, né? A diferença gráfica das duas pesquisas que você fez. É muito mais homogêneo a primeira sala. Por quê? Porque as idades estão bem mais próximas da média do que a outra sala, né? Você tem uma variação pequena entre idade e média, idade e média, né? Se você notar, olha, a distância aqui é pequena, aqui é pequena, aqui é pequena, mas aqui aumentou um pouquinho, não tem problema. Mas olha aqui, a distância da média às idades. A variação é muito maior. É aí que a gente vai falar de desvio médio, ou desvariância, ou desvio médio, ou desvio padrão, que é bastante usado. Tá? Tem uma formulinha meio chata para calcular isso. Mas eu nem vou te passar a fórmula, eu vou te mostrar. A fórmula está no resuminho, mas eu vou te mostrar aqui como que a gente calcula isso. Aí o exercício do Enem costuma não pedir a fórmula para você. Não, o exercício, como fala? Ele não vai pedir que você calcule o desvio padrão, por exemplo. Ele vai te dar uma tabelinha com o desvio padrão médio e vai pedir para você interpretar aqueles dados. Mas aí, qual que é a interpretação? Desvio padrão. Quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é a sua pesquisa. Porque desvio, o que é desvio? É a diferença, o desvio médio é a diferença de cada idade em relação à média. Então, olha aqui, se a média deu 12,5, olha o desvio desse aqui, 0,5. Desse aqui, qual que é o desvio? O que é o desvio? Qual que é a diferença entre a idade daquele aluno e a média dele? E a média da sala? 0,5 só. Aqui é 0,5. Aqui é o 1,5. Então, se você somar isso aqui, ó, e dividir por 4, vai dar 1,5 mais 1,5 dividido por 4. Dá 0,75. Então, o que eu acabei de descobrir aqui? O desvio médio das idades. Tá? Porque eu somei o desvio de cada idade, que deu 4, mentira, que deu 3, e vou dividir pela quantidade de desvios somados, que é a média que eu estou fazendo aqui. Tá? Deu 0,75. Agora, olha o que vai acontecer com o desvio dessa aqui, com a diferença, com a média. Né? O desvio é a média da diferença das idades em relação à média dos alunos. Então aqui, ó, desse aqui vai ser 12,5 menos 9, sempre pega o positivo, tá? Dá 3,5, aqui vai dar 0,5, aqui vai dar 1,5 e aqui vai dar 2,5. Qual que é a média dos desvios? Vamos ter 4 mais 1,5 mais 2,5, temos aí
8 dividido por 4 deu 2. Olha a diferença. 0,75 e aqui deu 2. Por que aqui foi bem maior? Porque os desvios são bem maiores em relação à média. Olha, aqui não, está pequenininho, está todos quase próximos às médias, a 12,5. Então, ó, quanto mais próximo de zero for o seu desvio médio ou desvio padrão, mais homogêneo vai ser a sua pesquisa, ou seja, mais em torno da média estão os números, a coleta vai estar girando. Né? Mais próximo da média estarão a sua pesquisa. Ficou claro essa questão? Ficou? Ah, beleza. Vamos achar um aqui. Que vai cair, né? Pera aí, deixa eu achar um aqui. Depois eu vou fazer um de interpretação e um de cálculo. Vamos fazer um de cálculo primeiro? Olha, esse aqui é do PPL do ano passado. Aqui ele vai pedir para você calcular. Essa questão do desvio padrão é bem intuitivo. Ó, vamos lá. O quadro 1, aqui, ó, um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minutos que um motorista novato gasta para completar certo percurso. Então, quadro 1, tempo. 48, 54, 50, 46, 44, 52 e 49 minutos. 7 vezes aí que ele anotou a pesquisa. Olha lá, no quadro 1 figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Quadro 2 apresenta uma classificação para variabilidade do tempo, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Está variando muito, ou está variando pouco, ou está variando mais ou menos. Um tempo em relação ao outro, qual que é a variabilidade? Né? Porque imagina que fosse todos 48, Maria Eduarda. A variabilidade seria o quê? Zero. Porque a média seria 48 e não está variando nada. Né? A questão de variar é isso que eu estou te mostrando aqui. Ó. Nesse desenho aqui você vai entender direitinho o que é variação. Ó. Vai ficar um para cima, outro para baixo, está variando muito. Ou está ficando bem próximo à média. Né? Lembra que eu disse, quanto mais próximo à média são os seus números, mais homogêneo é a sua pesquisa. Né? Mais melhor é a sua pesquisa. Então, ó, quadro 2, variabilidade, desvio padrão do tempo, extremamente baixa. Maior que 0, menor ou igual a 2, baixa. Maior que 2, menor ou igual a 4, moderada. Maior que 4, menor ou igual a 6, alta. Maior que 6, menor ou igual a 8, extremamente alta, maior que 8. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é. Você está vendo que ele te deu o desvio padrão aqui? Não. Ele te deu o intervalo, né, para você interpretar o seu desvio padrão. O Enem, esse PPL do ano passado, ele pediu que você calcule esse desvio padrão. Mas do Enem regular, nunca pediu. Ele te deu o desvio padrão pronto. Ele vai te dar o desvio padrão pronto da pesquisa e vai te perguntar, e aí, qual variabilidade? Coloca duas pesquisas. Uma deu desvio padrão 5 e a outra deu desvio padrão 1. Qual a pesquisa que você escolheria? Aquela que deu 1, porque é o número mais próximo de 0, consequentemente, é uma pesquisa mais homogênea. Tá? Mas aqui não, aqui ele pediu para você calcular. Tá? Então eu vou só te mostrar como que calcula para você não esquecer. Seguinte, primeira coisa, calcular a média. Porque tudo vai pensar na média, né? Eu preciso dessa linha vermelha aqui, ó. Eu preciso da minha linha vermelha aqui para localizar os pontos, como que está a variação desses pontos aí. Então, calcular a média, a gente vai somar todo mundo, né? 48 mais 54 mais 50, né? Então, 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52,
mais 49, está dando 343. Você vai dividir pelo total de números somados, que é 7. Então a sua média aí está dando 49. Agora, Maria Eduarda, presta atenção. Se a sua média é 49, vamos estudar a nossa variação aqui. Vamos interpretar primeiro. Vamos tentar localizar esses números mais ou menos aqui. Ó, só para você entender. Não precisa fazer isso, mas eu quero que você entenda bem o desvio padrão, porque se cair um exercício de interpretação, você vai conseguir entender bem. Primeiro, 48. Está aqui. Bem em cima da média, né? Que é o primeiro aqui, ó. Segundo, 54. Ficou um pouquinho para fora. É o maior de todos. Vamos colocar os números? Ó, 48, 54, 50. Tá um pouquinho para cá. Ah, verdade. Desculpa. Então aqui eu vou ter que mudar. Se a reta é 49, 48 vai ficar um pouquinho para baixo. 54 lá em cima, o 50 vai ficar bem mais próximo aqui. O 46 vai ficar aqui mais ou menos. 44 mais embaixo ainda. 52 aqui mais ou menos. E o 49 em cima. Então, olha para você ver como que ficou organizados os seus dados, né? A sua coleta de dados aqui em relação à média. Tá variando bastante, olha. Tem uma variação boa aí, ó, daqui para cá, desse para cá, desse para cá, desse. Tá dando uma variação bem boa aí, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular essas variações. Mas olha, a conta é fácil. De 48 para 49, varia 1. De 54 para 49, está variando 5. De 50 para 49, está variando 1. De 46 para 49, 3 unidades. 52 para 49, 3 unidades. De 44 para 49, 5 unidades. Fiz todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não. E tá faltando de 49, né? Porque de 49 para 49 não varia nada, então é zero. O que você vai fazer, Maria Eduarda? Você vai levar todo mundo ao quadrado e somar. Porque isso aqui é para corrigir o desvio padrão. Isso aqui é difícil de cálculo matemático para corrigir o desvio padrão na fórmula. Tá? Se você não elevar ao quadrado, você está calculando o desvio médio. Tem duas interpretações. Ó, vamos fazer as duas aqui para ficar bem claro. Isso, exatamente. Ó, 1 mais 5 mais 1 dá 7, 10, 13, 18. 18 dividido por 7. Então você tem um desvio médio aí de 2,7. A questão é o seguinte. O desvio médio já te dá a interpretação de quanto mais próximo de zero, mais homogêneo vai ser a sua pesquisa, beleza? Só que o desvio padrão na estatística é tudo elevado ao quadrado para corrigir algum erro de cálculo que vai dar lá, porque é difícil explicar isso. Mas enfim, esse elevar ao quadrado é para você corrigir o desvio médio, porque você precisa jogar na raiz quadrada depois. Tá, mas o que eu quero que você saia bem dessa aula? Com a interpretação de desvio. A interpretação. Isso. Você conseguiu entender bem a interpretação desse desvio? Que quanto maior o desvio, maior é a diferença entre as médias? Então tá show de bola. Agora aqui são cálculos. Os cálculos, a partir do momento que você começar a treinar exercício, você vai fazer isso aqui de olho fechado. Tá? Então, o que eu calculei aqui? O desvio médio. Por que desvio médio? Pensa, desvio, o que é desvio? É a variação entre cada número e a média. 49. Por que médio? Porque eu estou dividindo por 7. Porque são 7 desvios. 1 mais 5 mais 1 mais 3 mais 3 mais 5 mais 0 dividido por 7. Ou seja, você tem uma variação média aqui de 2,57. Através daqui já dá para você interpretar que a sua pesquisa ela está um pouquinho fora do eixo. Porque 2,57 é 3.
Está mais longe de zero. Né? Então por isso que tem essa variação aí. Mas como o exercício me disse aqui, ó, desvio padrão é outra coisa. É outro número. É a mesma interpretação, mas com outro número. Tá? Qual que vai ser o número? É o seguinte, aqui é o desvio médio. O que é o desvio padrão? Mesma coisa, você vai pegar todos os seus desvios que você calculou e elevar todos eles ao quadrado. Vai ficar 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Viu? Pegou o desvio, a diferença entre os valores pesquisados e a média. 1, 5, 1, 3, 3, 5, 0, elevou todo mundo ao quadrado. Divide por 7 também, só que aqui você tem que jogar a raiz quadrada. Esse aqui é o desvio padrão. Tá? Então, é conta. Vai ficar 1 mais 25 mais 1 vai dar 27. 27 mais 18. Já fez as contas? É, porque 9 ao, 3 ao quadrado é 9. Mais 9, 18. Tudo dá 70? Ué, você tá fera demais aí, ué. 70 dividido por 7 dá 10. Raiz quadrada de 10. Correto? Raiz quadrada de 10, bateu aí, você vai dar 3,1. 3,16 aproximado. Tá vendo? O número muda. E isso, se você interpretar, se for a respeito de cálculo. Não, não. Sim, sim, tem. Você pode pensar, como eu te falei, você pode pensar no desvio médio. Só que o meu medo é se ele colocasse entre 2 e 3 aqui, ó. Aí daria problema, entendeu? Esse é o meu medo. Se ele tivesse colocado de 0 a 2, de 2 a 3, e depois de 3 a 6. Aí você erraria a resposta. Sim, vão ser. Exatamente, exatamente. Eles vão estar próximos e os dois têm a mesma interpretação. Tá? Quanto mais próximo de zero, melhor é a sua pesquisa. Mais homogênea é a sua pesquisa. Tá? Então, no caso aqui, você marcaria o quê? 3,16 e marcaria baixa, não é isso? Então é assim que ele vai te cobrar. Aham. Pô, claro, claro, está certíssima. Você está certíssima. Porque você já viu que os números aqui, ó, eles não estão tão longe da média. Né? Agora imagine se você tivesse colocado aqui um 90, por exemplo. Um 100. Aí já estaria, já iria acontecer isso aqui, ó. Se colocaria um número aqui, olha a diferença entre o número e a média. Seria um desvio mais alto ainda, né? Então você pode sempre interpretar dessa forma, sim, sem problema. É... eu quero ver só se você entendeu como que calcula a fórmula. Tem a fórmula, mas a fórmula ela é muito feia. Eu acho mais fácil você entender. É sempre assim. Não, não muda. Não muda nada, não. Só que se eu passar a fórmula pra você aqui, ela é feia. A visão dela, enxergar a fórmula. Você vai falar assim, no, que bicho de sete cabeças. Mas aí não. Vamos voltar naquele exemplo anterior que nós fizemos? Vamos ver se a gente consegue calcular o desvio padrão desse exercício aqui. A gente já tinha calculado a média, tinha dado quanto, hein? Nem lembro. Tinha dado 17? É, 17, eu acho. A mediana, mas é a média. Vamos fazer de novo. 18 mais 20 mais 30 mais 16 mais 14 mais 16. Dividido por quanto? 6? A média deu 19.
tá? Mas a média você sabe calcular tranquilamente aí, né? Somou tudo, dividiu por 6. Agora, vamos calcular os desvios em relação a cada número e a média. Tá? Se você quiser anotar igual eu fiz lá, para depois interpretar, pode fazer, mas não precisa não, tá? Uma dica que eu dou, vai colocando aqui do lado da tabela. De 18 para 19, 1. De 20 para 19, 1. De 30 para 19, dá 11. De 16 para 19, dá 3. De 14 para 19, dá 5 e dá 3. Isso aqui é o desvio de cada número em relação à média, certo? O que você faria agora para descobrir o desvio médio? Não, vamos fazer o médio primeiro, fazer os dois. Muito bem. Aí daria lá 2, 5, 10, 13, 24. 24 dividido por 6, estaria variando, tá um desvio médio bem alto aí. Tá girando em torno de 4 unidades o desvio aí dos números em relação à média. Mas eu te pergunto, quem que fez elevar bastante esse desvio médio, Maria Eduarda? Qual o número aqui, ó? Exatamente, é o 30. Esse 30 aqui fez variação, fez variar muito, olha, né? Agora vamos fazer o desvio padrão. Isso. Desvio padrão, 1 ao quadrado, 1, mais 1, 11 ao quadrado, 121, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, dividido por 6 na raiz. Aí vai ser 2, 121 mais 2, 123, 123 mais 9, mais 25 mais 9, dividido por 6, deu 27,6 mais ou menos. Peraí. Cento e sessenta e seis dividido por 6. Aí dá 27,6 mais ou menos. Mas aí você pode sempre aproximar. Tem a raiz, 20. Ó, tá dando 5 e uns quebrados. 5,2. Esse é o seu desvio padrão. Bem alto. Compreendeu? Você aproxima pra... Ó, você vai pensar, 27. Qual que é o primeiro número abaixo de 27? Isso, você vai aproximando. O primeiro número abaixo de 27 que tem raiz é o 25. Então dá 5. Mas 27 é maior. Então dá 5 uns quebrados, entendeu? Aí você consegue fazendo suas aproximações aí, ó. Por exemplo, olha lá. 27, 25. Qual que é o próximo acima de 25? Não é o 36? Mas olha pra você ver, o 25, o 27 é muito mais próximo do 25 do que o 36. Se aqui dá 5 e aqui dá 6, por exemplo, você não vai pensar no 5,8. Porque se você pensar no 5,8, tá dando quase 36. Então você tem que pensar no 5,1, 5,2, 5,3, entendeu? Entendeu agora como que você calcula o desvio padrão? Não é difícil não, né? Agora eu te pergunto, por que eu falei, pra gente terminar, por que eu falei que quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é a sua pesquisa? Ou seja, e se fosse exatamente zero? Se desse um desvio padrão zero, ou um desvio médio zero, o que significa isso? Ou seja, tudo é igual. Pensa, 4, 4, 4, 4, 4. Fiz uma pesquisa aí, 4, 4, 4. Qual que é a média disso? Somar tudo. Teria que somar tudo e dividir por 5, né? Mas você está somando números iguais, né? Então você não está fazendo diferença aqui, ó. Então, na verdade, você está fazendo 5 vezes 4 dividido por 5 dá quanto? 4. Então a média sua
É exatamente cada número. Mas, uai, peraí. Qual que é o desvio entre 4 e 4? É 4 também, tudo é 4. Quando for igual, tudo é 4. A média é 4, o desvio padrão é 4, a mod o desvio padrão é 0, né? A moda é 4, tudo é 4. Mas aqui, eu quero que você entenda o seguinte: por que quanto mais próximo de 0 for homogêneo? Olha aqui é uma pesquisa quase que é perfeita. Todos os elementos são iguais. Qual que é a diferença desse número para a média? 0. Desse, 0, 0, 0, 0. Você não tem que somar tudo e dividir, igual nós fizemos aqui, ó. Eu não peguei lá 18, 19 menos 18, 20 menos 19 e somei. Aqui vai dar 0, porque os números são iguais. Então dá 0. Qual que é a raiz quadrada de 0? Vai dar 0. Então, se o seu desvio padrão for 0, significa que todos os elementos pesquisados são iguais à média. É exatamente a média. Achou difícil? Não, né? Só vou te mostrar alguma. Esse exercício aqui caiu ano passado. Ano passado não, mentira. 2016. Vamos ver se já conhece ele. É um exercício que jogou muita gente no chão. Não é de desvio padrão não, de moda. Você já viu esse exercício? Olha lá. Tem um elevador que vai sair do térreo e vai para o quinto andar. Essa linha aqui são as pessoas que entram e essa linha são as pessoas que saem. Entrou 4, não saiu ninguém. Primeiro andar, vai entrar 4, sai 3. Vai entrar uma, sai uma. Vai entrar 2, sai 2. Entre 2 não sai nenhuma. E entraram 2 e não saíram 6. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador? Você conseguiria me falar? 2, 3, 4, 5 ou 6? Mas não chuta não, só pensa. Tenta pensar. O que é moda? É o que mais o quê? Que mais? É. Muito aluno marcou 2 mais vezes. Só que olha o que ele quer. Qual é a moda do número de pessoas no elevador? É, é, exatamente. Exatamente. O que você precisa na. Exatamente. Exatamente. Você precisa determinar esse número que você falou. São as pessoas que estão no elevador. Não. Não é. Vamos lá. Aqui, ó. No térreo, quantas pessoas tem no elevador? 4. No primeiro andar, entraram 4, saíram 3. Concorda comigo que vai ter 5? Vai ter um, mas e os 4 que tinha lá no começo? 5. Tá. Entrou um, saiu um. Continuou? Entrou 2, saíram 2. Continua? 5. Entraram 2, não saiu ninguém. Entraram 2, saíram 6. Então vai ter 7 mais 2, 9, menos 6, 3. Olha lá, qual que é a resposta? É 5. Tá vendo? Tem que ficar esperto com as pegadinhas deles. Fora isso, tranquilo demais a estatística. Aqui, ó, outra coisa que eu te falei também, do desvio médio e desvio padrão, como pode cair, sem fazer as contas. E já já eu te mostro a fórmula aqui, que você está liberado. Pode cair assim, ó. Tá vendo? Te deu tudo pronto, olha. Mediana, desvio padrão, média, tá tudo prontinho. Ele vai só te perguntar. Após as 3 pesagens, primeira, segunda, terceira,
Os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles enfrentariam na primeira luta. Né? Então a gente vai ter que pensar aqui, vai ter que ler no comecinho aqui. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria 66 peso-pena foram submetidos a dietas balanceadas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Você vai focar onde? Média. Exatamente, exatamente. Qual que é o maior desvio? 8,40. O maior de... não está em ordem. 8,49. Sempre esquece disso, por causa esse negócio de ordem joga muito aluno no chão, viu? E o menor? Exatamente, exatamente. Você vai pegar sempre o maior e o menor. Então tá lá, ó. Quem que vai ser a resposta? Entre o segundo e o terceiro, tá vendo? Você conseguiu interpretar. Muitos exercícios são assim, ele te dá o desvio padrão pronto. À toa, só para colocar informações aí, né? Mas aqui é porque muito aluno acha que o quê? Que esse regular e esse regular vai ser em torno da média ou da mediana, né? Aí um aluno que não teve uma aula de desvio padrão ou não conseguiu entender o que significa o desvio padrão, ele vai focar na média e na mediana e vai errar. Entendeu? E para você ficar liberado pro seu Feliz Natal, eu vou te mostrar a fórmula aqui, pra você ver que se eu tivesse mostrado a fórmula para você antes, você ia falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Essa aí é a fórmula que você acabou de fazer para mim. Nossa, peraí, peguei errado. Ela tá anotada lá no papelzinho. Aí, ó. O que você acabou de calcular é isso aí, ó. Desvio padrão, raiz quadrada. Esse W virado aqui significa somatório. O que seria somatório? Sair somando todo mundo. Quem que eu vou somar? Esse X é a média. Esse XI são os elementos da sua pesquisa. Então você viu que eu fui fazendo a diferença de cada um? Aí, deixa eu ver, eu apaguei. Mas você viu que eu fui fazendo lá. Peguei a média, um elemento, subtraí, elevei o quadrado. Peguei a média, subtraí, elevei o quadrado. Depois divido. Fica muito mais fácil você lembrar agora do que decorar isso aqui. Concorda comigo? Então foi isso para a aula de estatística. Tem alguns exercícios lá, Maria Eduardo. Depois você tenta fazer. Quando você tiver a forminha aí. E a gente tira a dúvida depois, beleza? Muito boa a presença sua aí, tá de parabéns, viu? Se precisar de ajuda aí é só me chamar. Feliz Natal, tudo de bom pra você, para você e toda a sua família aí. Que Deus abençoe, viu? Tchau, tchau, forte abraço, outro.